Você sabia que dentro de você existe um relógio que não marca horas, mas sim a sua verdadeira idade? Não estou falando dos anos que você comemorou, mas da idade biológica das suas células. Esta é a métrica que realmente importa para a sua saúde e vitalidade. A ciência moderna agora consegue medir essa idade interna, revelando um fato surpreendente: ela nem sempre corresponde à sua idade cronológica. Este conceito, que parece saído da ficção científica, é o foco de um campo revolucionário chamado epigenética. Pense no seu DNA como um manual de instruções completo para o seu corpo. A epigenética são as anotações e os marcadores de página nesse manual que dizem quais seções devem ser lidas e quais devem ser ignoradas em um determinado momento, sem alterar o texto original. Esses marcadores, principalmente grupos metil, acumulam-se no nosso DNA ao longo da vida em padrões previsíveis. Cientistas como o Dr. Steve Horvath desenvolveram relógios epigenéticos que analisam esses padrões para calcular com precisão a sua idade biológica. Este número é um indicador muito mais poderoso do seu estado de saúde e risco de doenças futuras do que a data no seu documento de identidade. Entender sua idade biológica é o primeiro passo para uma jornada transformadora. Se você já se perguntou se a sua idade real é a que está na sua identidade, fique aqui. E se é novo por aqui, considere se inscrever para não perder nenhuma descoberta sobre como dominar sua saúde. A verdadeira questão não é apenas medir, mas sim se podemos influenciar este relógio. A descoberta de que podemos medir este relógio interno levanta a pergunta mais inspiradora de todas: se ele pode acelerar, ele também pode ser desacelerado? Ou, quem sabe, até mesmo revertido? A resposta que a ciência está começando a nos dar é um retumbante sim. A chave para hackear sua idade biológica está em compreender os mecanismos que controlam essas marcas no seu DNA. A promessa de reverter o relógio biológico reside inteiramente no funcionamento da epigenética. Esses marcadores que mencionamos, chamados de metilação do DNA, funcionam como interruptores. Eles podem silenciar genes associados à juventude e à reparação celular ou ativar genes ligados à inflamação e degeneração. Com o tempo, o padrão desses interruptores tende a se desregular, e é isso que chamamos de envelhecimento biológico. Imagine seu genoma como um piano magnífico. A metilação decide quais teclas são tocadas e quais permanecem em silêncio, criando a sinfonia da sua saúde. No envelhecimento, essa sinfonia se torna desafinada. A boa notícia é que, ao contrário das teclas do piano, que são fixas, esses padrões de metilação são dinâmicos e, mais importante, influenciáveis por nossas ações, dieta e ambiente. Estudos de vanguarda, como o ensaio clínico TRIIN, já demonstraram isso na prática. Neste estudo, um grupo de homens recebeu um coquetel de 3 substâncias seguras e conseguiu reverter sua idade biológica em uma média de 2,5 anos em apenas 1 ano de tratamento. Isso não é uma teoria, é uma prova de conceito de que a reversão da idade epigenética é cientificamente plausível e alcançável. O que isso significa para você? Significa que seu destino genético não está selado. As escolhas que você faz todos os dias, desde o que come no café da manhã até como lida com o estresse, enviam instruções diretas para o seu epigenoma. Você está, a cada momento, conduzindo a orquestra das suas células, seja para uma melodia de envelhecimento acelerado ou para uma de rejuvenescimento. Então, a questão muda de "é possível" para "como fazer". Se nossas ações diárias são as ferramentas mais poderosas para reescrever nossas anotações epigenéticas, quais são exatamente as alavancas mais eficazes que podemos acionar? A resposta começa no lugar mais fundamental e íntimo de nossa rotina: o nosso prato. A nutrição é muito mais do que calorias, é informação. Cada nutriente funciona como um sinal que instrui seu epigenoma, promovendo saúde ou doença. A área de nutrigenômica estuda exatamente isso: como os alimentos conversam com nossos genes. Alimentos ricos em doadores de metil,
como folato, colina e vitamina B12, encontrados em abundância em vegetais de folhas escuras, ovos e leguminosas, são essenciais. Esses compostos fornecem a matéria-prima para que seu corpo mantenha um padrão de metilação saudável, silenciando os genes pró-envelhecimento e ativando os de reparo celular. Pense neles como a tinta da caneta que seu corpo usa para fazer as anotações corretas no manual do seu DNA. Uma dieta pobre nesses nutrientes é como tentar escrever com uma caneta sem tinta, deixando os padrões se desregularem. Além dos doadores de metil, outros compostos vegetais, os polifenóis, atuam como poderosos reguladores epigenéticos. O sulforafano dos brócolis, a curcumina do açafrão e as catequinas do chá verde podem ativar vias de longevidade como a via NRF2, que protege as células contra o estresse oxidativo, uma das principais causas do envelhecimento. É a farmácia da natureza trabalhando a seu favor. Isso nos leva além do conselho genérico de comer de forma saudável. A meta é uma nutrição de precisão, escolhendo alimentos que fornecem as instruções moleculares exatas para otimizar a expressão dos seus genes. Trata-se de construir uma dieta que ativamente combate o envelhecimento a nível celular, prato a prato, refeição a refeição, fornecendo os códigos certos para a longevidade. Mas fornecer o combustível correto é apenas metade da equação. Nosso corpo também precisa de um estímulo para usar esse combustível de forma eficiente e para sinalizar aos genes que ele precisa permanecer forte, resiliente e jovem. Esse estímulo poderoso, essa linguagem universal que todas as nossas células entendem, é o movimento. A forma como nos movemos dita a forma como envelhecemos. Se a nutrição é a informação que você fornece ao seu corpo, o exercício é o comando que o coloca em ação. A atividade física não é apenas sobre queimar calorias, é uma das intervenções epigenéticas mais potentes que existem. Estudos científicos mostram que tanto treino de força quanto treino intervalado de alta intensidade, HIIT, podem reverter alguns dos padrões de metilação associados ao envelhecimento. Quando você se exercita, seus músculos liberam moléculas sinalizadoras chamadas miocinas. Essas substâncias viajam pela corrente sanguínea e atuam em órgãos distantes, como o cérebro, o fígado e o pâncreas, combatendo a inflamação, melhorando a sensibilidade à insulina e promovendo o reparo celular. É o seu próprio corpo produzindo um coquetel rejuvenescedor, e o gatilho para isso é o esforço físico. O exercício também melhora a função das suas mitocôndrias, as usinas de energia das suas células, que tendem a decair com a idade. Um treino intenso pode estimular a mitofagia, um processo de limpeza que remove as mitocôndrias danificadas, e a biogênese mitocondrial, a criação de novas e eficientes usinas de energia. Isso se traduz diretamente em mais vitalidade e um envelhecimento mais lento. A chave é a variedade e a consistência. Combinar o estímulo do treinamento de força, que mantém a massa muscular, e a saúde óssea, com os benefícios cardiovasculares e mitocondriais do HIIT, envia um conjunto diversificado de sinais anti-envelhecimento para o seu epigenoma. Não se trata de se exaurir, mas de aplicar estresses controlados e benéficos que forçam seu corpo a se adaptar e a se fortalecer. Construímos uma base sólida com nutrição e exercício. Juntos, eles formam os dois pilares para hackear sua idade biológica. No entanto, existe uma força silenciosa e onipresente na vida moderna que pode corroer esses pilares e sabotar seus melhores esforços. Uma força que, se não manejada, envia um sinal contínuo de envelhecimento para cada célula do seu corpo: o estresse crônico. Você pode ter a dieta mais limpa e a rotina de exercícios mais disciplinada, mas se viver sob estresse crônico, estará constantemente pisando no acelerador do envelhecimento. O hormônio do estresse, o cortisol, quando cronicamente elevado, causa estragos no epigenoma. Ele promove inflamação, danifica o DNA e acelera o encurtamento dos telômeros, as capas protetoras dos nossos cromossomos, acelerando o envelhecimento celular. A ciência agora confirma o que a sabedoria antiga já sabia. A conexão mente-corpo é real e profundamente biológica. Pesquisas publicadas em revistas de prestígio mostraram que práticas como a meditação de atenção plena, mindfulness, podem de fato reduzir a idade biológica.
Essas práticas não apenas acalmam a mente, mas também alteram positivamente a expressão dos genes relacionados à inflamação e ao estresse. O mecanismo é fascinante. O estresse crônico mantém a amígdala, o centro de medo do cérebro, em estado de alerta máximo. A meditação e as técnicas de respiração profunda ajudam a fortalecer o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, permitindo que ele module a resposta da amígdala. Isso quebra o ciclo vicioso do cortisol, dando às suas células a chance de se repararem e rejuvenescerem. Integrar o gerenciamento do estresse em sua rotina é, portanto, uma intervenção de longevidade não negociável. Não se trata de um luxo, mas de uma necessidade biológica. Dedicar alguns minutos por dia à meditação, passar tempo na natureza ou praticar yoga são investimentos diretos na sua juventude epigenética. É uma ciência fascinante, não acha? Se estiver aprendendo algo valioso, deixe um like para que mais pessoas descubram isso. Até agora, exploramos as poderosas ferramentas de estilo de vida que estão ao alcance de todos. Mas a ciência não para por aí. Pesquisadores estão agora investigando moléculas e suplementos específicos que podem interagir diretamente com as vias de envelhecimento, oferecendo uma nova fronteira para potencializar os efeitos que buscamos através de nossos hábitos diários. O futuro da longevidade pode vir em uma cápsula. Enquanto o estilo de vida é a base, a ciência está explorando atalhos moleculares para a longevidade. Pesquisadores identificaram compostos que parecem influenciar diretamente as vias genéticas do envelhecimento. Entre os mais promissores estão os precursores de NAD+, como o NMN e o NR. O NAD+, é uma coenzima vital para a produção de energia celular e para a função das sirtuínas, as proteínas da longevidade. As sirtuínas são guardiães do nosso genoma, responsáveis por coordenar o reparo do DNA e manter a estabilidade epigenética. No entanto, seus níveis de atividade dependem do NAD+, que diminui drasticamente com a idade. A suplementação com precursores do NAD+, busca reabastecer esses níveis, reativando as sirtuínas e, teoricamente, restaurando funções celulares mais jovens. É uma estratégia para rejuvenescer a célula de dentro para fora. Outras moléculas, como a metformina, um medicamento para diabetes, e a rapamicina, um imunossupressor, estão sendo estudadas por seus potentes efeitos anti-envelhecimento em estudos com animais. Elas atuam em vias metabólicas-chave, como o mTOR e AMPK, que regulam o crescimento e o reparo celular. Essencialmente, elas podem imitar os efeitos da restrição calórica, um dos métodos mais comprovados para estender a vida útil em diversas espécies. No entanto, é crucial abordar esse tópico com um realismo científico. Este campo ainda está em sua infância. A maioria das pesquisas robustas foi feita em modelos animais, e os efeitos a longo prazo em humanos, bem como as dosagens ideais, ainda não são totalmente compreendidos. A suplementação deve ser vista como um complemento e não um substituto para um estilo de vida saudável, e sempre sob orientação profissional. Essas moléculas avançadas representam uma abordagem de baixo para cima, otimizando a maquinaria celular. Mas e quanto a uma abordagem de cima para baixo? Existe um processo biológico fundamental que fazemos todas as noites, que tem um poder de reinicialização epigenética talvez mais profundo do que qualquer pílula. Um processo que, quando negligenciado, sabota todo o resto. Refiro-me ao poder reparador do sono. Em nossa cultura obcecada por produtividade, o sono é frequentemente a primeira coisa a ser sacrificada. Isso é um erro biológico monumental. O sono não é um estado passivo, é um período de intensa atividade de reparo e manutenção. Durante o sono profundo, seu corpo realiza a reparação do DNA, consolida memórias e, crucialmente, realiza uma limpeza epigenética, ajudando a restaurar padrões de metilação mais jovens. É uma ciência fascinante, não acha? Se estiver aprendendo algo valioso, deixe um like para que mais pessoas descubram isso. Até agora exploramos as poderosas ferramentas de estilo de vida que estão ao alcance de todos. Mas a ciência não para por aí. Pesquisadores estão agora investigando moléculas e suplementos específicos
que podem interagir diretamente com as vias de envelhecimento, oferecendo uma nova fronteira para potencializar os efeitos que buscamos através de nossos hábitos diários. O futuro da longevidade pode vir em uma cápsula. Essa dessincronização envia sinais confusos para o seu epigenoma, prejudicando processos metabólicos e de reparo e acelerando o processo de envelhecimento. Portanto, otimizar o sono é uma das estratégias mais eficazes e de baixo custo para reverter sua idade biológica. Isso significa priorizar de 7 a 9 horas de sono de qualidade por noite, manter um horário consistente para dormir e acordar, criar um ambiente de quarto escuro e fresco e evitar estimulantes e telas perto da hora de deitar. É um ato de rejuvenescimento diário. Nós cobrimos os pilares fundamentais: o que comemos, como nos movemos, como gerenciamos o estresse e como dormimos. Implementar mudanças nessas áreas é a essência do processo. Mas como podemos saber se nossos esforços estão realmente funcionando? Como podemos transformar essa busca por longevidade de uma esperança abstrata para um resultado mensurável e concreto? A resposta está na tecnologia de testes. A máxima de gestão, o que não se mede, não se gerencia, aplica-se perfeitamente à nossa biologia. Felizmente, a mesma ciência que revelou a existência dos relógios epigenéticos agora nos permite medi-los. Testes de idade biológica, disponíveis comercialmente, podem analisar os padrões de metilação do seu DNA a partir de uma simples amostra de sangue ou saliva, fornecendo um feedback concreto sobre sua saúde celular. Esses testes utilizam algoritmos complexos, baseados em grandes estudos populacionais para estimar sua idade biológica. Existem diferentes gerações de relógios. Os primeiros, como o relógio de Horvath, medem o envelhecimento geral. Os mais recentes, como o GreenMage, são ainda mais precisos, correlacionando-se fortemente com o tempo de vida e o risco de doenças crônicas, oferecendo um panorama mais detalhado da sua saúde celular. Receber o resultado de um teste de idade biológica pode ser um momento de grande revelação. Ver um número que é significativamente maior do que sua idade cronológica pode ser o catalisador necessário para iniciar mudanças de estilo de vida. Por outro lado, ver um número menor pode ser uma validação poderosa de que seus esforços em nutrição, exercício, gerenciamento de estresse estão realmente funcionando. É importante, contudo, ter uma perspectiva equilibrada. Esses testes são uma ferramenta fantástica de biofeedback, mas não são um veredito final. Os resultados podem flutuar e a tecnologia ainda está evoluindo. Eles devem ser usados como um guia para personalizar e ajustar sua jornada de saúde, e não como uma fonte de ansiedade. São um mapa, não um destino final. Saber o seu número e trabalhar para melhorá-lo é uma meta poderosa. Mas o que essa mudança numérica realmente significa em termos práticos? Qual é a verdadeira recompensa de reverter o relógio biológico? Não se trata apenas de um número em um relatório. Trata-se de transformar fundamentalmente a qualidade dos anos que você tem pela frente, vivendo não apenas mais, mas vivendo melhor. Hackear sua idade biológica transcende a simples vaidade de parecer mais jovem. O objetivo final é estender a sua health span, a duração da sua vida vivida com saúde, vigor e sem doenças crônicas. Uma idade biológica mais baixa está diretamente correlacionada com o risco reduzido de praticamente todas as principais doenças do envelhecimento: doenças cardíacas, câncer, diabetes tipo 2 e declínio cognitivo. Na prática, isso se traduz em mais energia para brincar com seus filhos ou netos, uma mente mais afiada para aprender novas habilidades, uma recuperação mais rápida de lesões ou exercícios e um sistema imunológico mais robusto para combater infecções. É a diferença entre passar os últimos anos de vida lidando com limitações e doenças e aproveitá-los com independência, alegria e propósito. É crucial entender que a meta não é a imortalidade, mas sim a compressão da morbidade. Isso significa minimizar o período de doença e fragilidade no final da vida. Em vez de um longo e lento declínio, o objetivo é viver com alta funcionalidade pelo maior tempo possível e ter um período de enfermidade muito mais curto. Trata-se de adicionar vida aos seus anos, não apenas anos à sua vida. Ao mesmo tempo, devemos considerar as implicações éticas. À medida que essas tecnologias e conhecimentos se tornam mais avançados, existe o risco de criar uma divisão de longevidade, onde somente os mais ricos podem acessar as ferramentas para reverter o envelhecimento.
É por isso que focar nas intervenções de estilo de vida, nutrição, exercício, sono e estresse é tão importante, pois são acessíveis a quase todos. A ciência nos deu o mapa e as ferramentas. O potencial para uma vida mais longa e saudável é real e está ao nosso alcance. A evidência é clara e as estratégias são práticas. Toda essa informação pode parecer avassaladora, mas a jornada para rejuvenescer seu corpo não precisa começar com uma revisão completa da sua vida. Ela começa com um único e deliberado passo. A grande jornada de hackear sua idade biológica começa agora, com uma única decisão. Não se trata de adotar um regime perfeito da noite para o dia, mas de construir um impulso com ações consistentes e inteligentes. A ciência para reverter o relógio interno do seu corpo é complexa, mas os passos iniciais são incrivelmente simples e poderosos. Comece com os fundamentos que discutimos hoje. Primeiro, olhe para o seu prato. Adicione uma porção extra de vegetais de folhas escuras em uma refeição. Segundo, mova seu corpo. Se você é sedentário, comece com uma caminhada de 20 minutos hoje. Terceiro, respire. Reserve 3 minutos para focar na sua respiração e acalmar sua mente. E quarto, prepare-se para o sono. Desligue as telas 1 hora antes de deitar. Encare isso não como uma lista de restrições, mas como um ato radical de autoinvestimento. Cada escolha saudável é um voto a favor da sua vitalidade futura. Você é o principal arquiteto da sua biologia e cada ação que você toma envia uma mensagem clara para os seus genes. Você está dizendo a eles para reparar, fortalecer e prosperar, em vez de decair. Este conhecimento lhe dá um poder imenso sobre o seu destino de saúde. Não somos meros espectadores do nosso processo de envelhecimento. Somos participantes ativos. A capacidade de influenciar positivamente sua trajetória de saúde está em suas mãos, hoje, neste exato momento. Qual será o seu primeiro passo? Compartilhe nos comentários abaixo, queremos saber como você vai começar. E se você se sente inspirado a continuar essa jornada e a dominar os mecanismos do seu corpo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, vamos explorar a ciência de ponta para viver uma vida não apenas mais longa, mas fundamentalmente melhor. Lembre-se, o melhor momento para começar a cuidar do seu futuro eu foi ontem. O segundo melhor momento é agora.